Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava assistindo há alguns dias o vídeo do pastor Rodrigo Mocelin a respeito das leis do sábado, do descanso sabático, e fui dar uma analisada ali nos comentários, né? Muitos adventistas naqueles comentários muitos dizendo que o pastor é um pastor muito inteligente, gosta dele, mas não vão abandonar o sábado, que o sábado é do Senhor. O sábado é a lei que foi, nos 10 mandamentos, o sábado é a lei que foi escrita pelo dedo de Deus. E todas aquelas argumentações interessantes, né? Aquelas argumentações que nós já refutamos aqui neste canal, vários canais já refutaram, mas insistentemente eles usam os mesmos argumentos. Basicamente os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus, o sábado foi dado para os seus servos, o sábado é eterno, o sábado tem que ser guardado. Então assim, o vídeo é perfeito, embora eu tenha assim, restrições em relação à guarda do domingo. Não acredito que nós devemos guardar domingo, mas acredito que o sábado é o nosso Shabá, o nosso descanso. E então a pessoa trabalha 6 dias e descansa no sétimo. Esse sétimo dia é o Shabá da pessoa. Aquela pessoa que descansa no domingo, esse é o Shabá dela. A pessoa que descansa no sábado, esse é o Shabá dela. E aquela que descansa no meio da semana, esse é o Shabá da pessoa. O verbo é Shabá, ou descanso. Mas há um engano aí. Esse engano é que os adventistas, principalmente, eles vão alegar que o sábado deve ser guardado porque o sábado está nos 10 mandamentos e foi escrito pelo dedo de Deus. O engano aí é que não é bem assim, não foi bem Deus que escreveu ali os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos foi Moisés. As primeiras tábuas foram quebradas e a segunda tábua, então, Moisés lavrou e ele escreveu ali os 10 mandamentos. Nós podemos ler isso em Êxodo, no capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor, quem? Moisés, né? Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E acontecendo que, descendo Moisés no monte Sinai. Então perceba que Moisés estava ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. E Moisés, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Escreveu ali pelo dedo de Deus, ou pelo poder de Deus. A expressão aí, dedo de Deus, as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Essa expressão dedo de Deus não necessariamente tem que ser Deus que vai ali e escreve, né? Alguma coisa, porque quando os próprios fariseus eles estavam acusando de Jesus expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, aí Jesus diz: mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino do céu sobre vós. Então Jesus também usou essa expressão, dedo de Deus. É como se Deus estivesse fazendo aquilo. Então, os 10 mandamentos, a segunda tábua foi escrita por Moisés, pelo dedo de Moisés. Mas a expressão dedo de Deus é porque foi Deus quem revelou tudo aquilo para Moisés. A lei é transitória? Vamos ver se a lei é transitória. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Quem era transitório? O ministério de morte. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, que são os 10 mandamentos, foi glorioso, muito mais será em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aqui está dizendo sobre Moisés e a lei, que é transitória, é o ministério de morte. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Aí perguntam, né? Tem um texto aí, tem algum texto que prova que o Velho Testamento foi abolido? Tem. Segundo Coríntios
capítulo 3, verso 14 ao 17. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Bom, então nós devemos então viver em libertinagem? Não temos lei? Podemos matar, roubar? Não, porque a Bíblia condena isso. O Antigo Testamento, todas aquelas leis ainda são princípios para nós. Nós não devemos seguir à risca, porque não temos como guardar os 10 mandamentos. Porque Tiago diz, se nós tropeçarmos em um só ponto da lei, somos culpados de toda ela. Então, se você deixar de cumprir um dos pontos da lei, você já é culpado. Não devemos viver em libertinagem. Temos lei sim. As regras são os princípios estabelecidos por Deus através de Jesus. Nós lemos isso ali no Sermão do Monte. Jesus ele vai estabelecer o que fica para a igreja, né? Qual é a lei. Interessante que dos 10 mandamentos, 9 é repetido no Novo Testamento, exceto o sábado. A guarda do sábado então fica para os judeus, porque é uma aliança perpétua. A guarda do sábado fica para os judeus, porque é uma aliança. E nós ficamos então com descanso sabático, porque Jesus é o nosso descanso. Vamos então derrubar outra argumentação dos adventistas, que é Deus deu o sábado para os seus servos, então nós devemos guardar o sábado. O sábado foi dado para os seus servos, então nós devemos guardar o sábado. Eles repetem esse argumento, mas não conseguem pensar como esse argumento ele é errado, falacioso e fraco. Vamos fazer uma leitura assim corrida, depois você pode ler o capítulo todo, o texto todo. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisso se firma, se guarda de profanar o sábado, guarda a sua mão de cometer algum mal, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Então eles dizem, olha, até o eunuco guarda o sábado, vai dizer que até na lei lá em Êxodo, os animais guardam o sábado, né? Eles só não percebem que o sábado é guardado dentro das portas de Israel para dentro. Israel era uma nação fechada e das portas para dentro todo mundo ali guardava o sábado. Os estrangeiros aqui vão abraçar a aliança dele, lembrando que isso é Israel. Aí nós temos aqui que a casa de Jacó, né? Olha ali a aliança. Clama aos plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo as transgressões e a casa de Jacó. A casa de Jacó que é uma referência a Israel. E os seus pecados. Se desviares o pé e profanar o sábado, quem? Israel, né? De cuidar dos teus próprios interesses. Para a casa de Jacó, não para os gentios, não para os pagãos, não para fora de Israel, mas sim para a casa de Jacó. No verso 14, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Não vemos então a ordenança do sábado para os pagãos, para os gentios, mas sim para a casa de Jacó, para os israelitas. Ezequiel capítulo 20, o filho do homem fala aos anciãos de Israel e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Ó o verso 4. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais. Depois ele diz aqui que ele escolheu Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Não é você, que é um gentio, que vai guardar essa lei, mas aqueles que conheceram a Deus lá na terra do Egito. Você estava na terra do Egito? Você recebeu então uma lei para descansar no sétimo dia porque você foi escravizado na terra do Egito? Então essa lei não é para você. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Ezequiel capítulo 20. Deus deu para quem os sábados? Deus deu o sábado para a casa de Jacó, para Israel, para aqueles que estavam escravos ali, vivendo na servidão do Egito, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E no comecinho ali no verso 11, dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles. Quem? Israel, casa de Jacó, porque eles estavam presos no Egito. Então Deus tirou do Egito e deu então esse descanso, porque eles estavam trabalhando todos os dias, não tinham tempo para poder adorar o Senhor.
Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Vós aqui não é gentil, não é igreja, não é pagão, não são as pessoas fora de Israel, mas sim os israelitas que estavam presos ali no Egito. Essas pessoas têm que guardar o sábado, porque eles foram escravizados ali no Egito. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, que é o povo de Israel, né? Preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Olha aqui no verso 16, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre. Então até hoje os judeus devem guardar o sábado e guardam. O lugar que mais dá para guardar o sábado é em Israel, porque tudo fecha lá em Israel no sábado. Agora que no Brasil não tem jeito. Você vai falar que guarda o sábado, mas aí está usando água, luz, faz comida, usa Uber, vai para a igreja usando ônibus. Então não tem como você guardar sábado aqui no Brasil não. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízo que vos falo. Os estatutos e juízos que vos falo. Depois vai dizer que fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco. Preste atenção nesse texto aqui. A aliança do sábado vem lá de Gênesis? Por que está dizendo que a aliança foi feita então conosco e não com nossos pais? Então as pessoas, os israelitas, não existia Israel, né? Os filhos de Jacó que saíram do Egito, da casa da servidão, ou da casa da escravidão, saíram do Egito, a aliança foi feita com esse povo, não com os pais deles. Os pais desses filhos de Jacó não tinham essa aliança do sábado. A aliança do sábado, a partir aqui desse povo, é que começa a guardar o sábado. Antes deles não tinham essa guarda do sábado que eles dizem que existe. Ou seja, esse texto aqui basicamente está dizendo que não existia guarda do sábado ou guarda do sétimo dia. Não existe sábado em Gênesis. O texto de Deuteronômio capítulo 5 está dizendo isso. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Então aqui já diz que não existe guarda do sábado em Gênesis, tá? Guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou Israel, né? Os israelitas, aqueles que saíram da casa da servidão, ou melhor, os filhos de Jacó. Então vai dizer que para guardar o sábado, né, o boi, o estrangeiro, o animal, eles têm que guardar também das tuas portas para dentro. Olha em negrito, das tuas portas para dentro. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Você ficou preso no Egito? Você fez essa aliança com o Senhor? Ou foram os filhos de Jacó que viveram na casa da servidão, lá no Egito? Então a aliança foi feita com esse povo, não com você, que é um simples gentil. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, povo de Israel, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Realmente, a lei é muito boa, é muito boa. O problema é que a lei foi dada para Israel. O sábado foi dado para Israel. Então, os adventistas principalmente vão dizer assim que Deus deu a lei do sábado, escrito pelo dedo de Deus, então você deve guardar o sábado. O adventista não consegue guardar a lei, tanto que essa lei foi dada para israelita. Essa lei não foi dada para gentil. Então, quando os adventistas dizem que nós desobedecemos a lei porque não guardamos os sábados, na verdade eles estão desobedecendo a lei porque a lei não foi dada para eles. Eles são intrusos naquela lei. Outra mentira cabeluda é que eles dizem que existe o sábado em Gênesis. Deus fez a terra em 6 dias e descansou no 7º. Como se Deus precisasse de descansar, né? Deus na verdade cessou sua obra. O Shabbat ia cessar, parar ou descansar. Então Deus parou sua obra no 7º dia. Ele viu que estava tudo muito bom. Então ele
olhou tudo aquilo que ele viu, estava muito bom. Ele foi contemplar a sua própria criação e sua própria glória. O homem foi criado num dia anterior. Se o homem deveria descansar no sétimo dia, deveria ser o dia anterior do Shabá. Então o sétimo dia do homem é o dia anterior de Deus. Vocês conseguem perceber essa discrepância no que os adventistas têm ensinado? Deus descansa no sétimo dia. O homem foi criado no dia anterior. Então o sétimo dia do homem cai no dia anterior do descanso de Deus. Então sempre o homem vai descansar no dia errado de Deus. Há um desencontro aqui. O homem vai encerrar sua obra, não sei que obra, porque Adão não trabalhava. Mas vamos lá, argumento adventista. Suponhamos então que o Shabá de Deus é o sétimo dia, é o sábado. O homem foi criado no sexto dia, então sexta-feira. O sétimo dia do homem cai na sexta-feira e o sétimo dia de Deus cai no sábado. Há um desencontro, o homem e Deus nunca descansam no mesmo dia. É uma discrepância aí nessa argumentação dos adventistas do sétimo dia. Bom, eu tenho uma playlist cheia de vídeos tratando sobre o sábado. Tentei fazer um vídeo assim bem resumido, tem muitos argumentos aqui para a gente poder avaliar. Por exemplo, os adventistas dizem que são israelitas espirituais, então a circuncisão deles é espiritual, filhos de Abraão espiritual por adoção, mas o sábado tem que ser literal. Então todos esses tipos de argumentos a gente já fez aí, tem uma playlist cheia de vídeos, você pode dar uma avaliada. Vou ficar por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos então nos próximos vídeos, até mais.